matematicamente insustentável. Como é que nós deixamos chegar a esse ponto? Um presidente da República, um vice-presidente da República, um presidente da Câmara Federal, um presidente do Senado Federal, 81 senadores, 513 deputados federais, 27 governadores, 27 vice-governadores, 27 câmaras estaduais, 1.049 deputados estaduais, 5.568 prefeitos, 5.568 câmaras municipais, 57.931 vereadores, num total de 70.794 políticos. Não estamos falando de nenhum partido de forma específica. 12.825 assessores parlamentares na Câmara Federal sem concurso público. 4.455 assessores parlamentares no Senado sem concurso público, 27 mil assessores parlamentares nas câmaras estaduais sem concurso público, estimado ou por falta de transparência. 600 mil assessores parlamentares nas câmaras municipais sem concursos públicos, estimado ou por falta de transparência. Total geral, 715.074 funcionários não concursados. Gastos, R$248 mil por minuto, 14,9 milhões por hora, 357,5 milhões por dia e 10,7 bilhões por mês. Gasto total, acima de 128 bilhões por ano, mais 4 bilhões do fundo partidário para 2020. Além disso, deve-se computar o rombo da Previdência Social com suas aposentadorias alienígenas. 35 partidos registrados no TSE, mais 73 partidos em formação. E o pior, mas muito pior, governança 000. Cerca de R$106 mil por mês para pagar assessores. Especialistas garantem que não há preço para manter a democracia. No entanto, o parlamento custa muito para o povo brasileiro. Estudo feito entre pesquisadores do Instituto de Matemática Aplicada do Rio de Janeiro, da Universidade da Califórnia e da Universidade de Brasília comprovou esta realidade. Na pesquisa feita em 34 países, o Brasil aparece em primeiro lugar na lista daqueles que mais gastam com o parlamento. A gente não estava esperando que fosse num nível tão elevado, né? Que a gente saísse da curva de uma forma tão intensa, né? Claro que já havia assim, nós tínhamos uma perspectiva, uma percepção de que o Brasil ia ser diferente. Na verdade, essa é uma das grandes motivações para fazer esse estudo, mas os números realmente foram surpreendentes. Passando um pente fino nas contas, o resultado é que cada político do Congresso custa anualmente $5 milhões, o equivalente a R$24 milhões, valor que é 528 vezes maior do que a renda média da população. A gente ficou um pouco surpreso, porque esse número para o Brasil, né, 528 vezes a renda média, né, do gasto parlamentar, ele é mais do que o dobro do segundo colocado, que é a Argentina. Né? A Argentina tem um pouco mais de 228. E se você pegar a média dos outros países, você tem, tirando o Brasil, né, a média dos outros países é apenas 40, né, 40 vezes a renda média. No estudo, os pesquisadores também analisaram o financiamento público partidário. O Brasil, de longe, é o país que mais distribui dinheiro para as legendas. Pelos cálculos, foi constatado que os partidos políticos daqui recebem, em média, R$2,2 bilhões por ano. Naturalmente, essas dezenas de partidos não significam dezenas de ideologias, né? Então, o Brasil passou a ter uma quantidade enorme de partidos, até porque, em se considerando verbas distribuídas aos partidos, ter um partido passou a ser um bom negócio. Ainda segundo o especialista em contas públicas, essas despesas com o parlamento são inconcebíveis na atual realidade do país. Completamente acima da realidade brasileira, né? Chega, em muitos casos, a ser um assinte em relação ao cidadão comum. Nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros que estão vivendo às custas de um auxílio emergencial. Enquanto isso, nós temos parlamentares que custam, só naqueles custos mais diretos, que custam ao brasileiro cerca de R$180 mil por mês.